E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom e que alegria que mais uma vez assim o Senhor nos permite, e louvado seja Deus, porque Ele nos permite estarmos juntos mais uma vez com a sua santa palavra na mão. Irmãos, a palavra do Senhor ela tem poder de transformar as nossas vidas. E essa palavra de hoje ela me chama mais uma vez e chama você que ouve. Jesus continua nos chamando. Palavra belíssima que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. A pesca milagrosa. E lá fala assim essa santa e abençoada palavra. Estando Jesus um dia à beira do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido dela para consertar as redes, e subiu a uma das barcas, que era de Simão Pedro. Ele pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixe de tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase ia ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescadores de homem. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra de salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que belíssima palavra nesse dia de hoje. Mais uma vez o Senhor vem encantar com essa maravilhosa palavra. E já no começo dessa meditação, dessa reflexão, eu falo para você, lê essa palavra. Tire um tempinho no seu dia de hoje e lê essa palavra várias vezes. E deixe o Senhor falar com você como que Ele está chamando. Irmão, não é só naquela época, a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é só naquela época que Ele chamava, que Ele encantava. Ele encanta até hoje, Ele nos chama até hoje. Você, meu irmão, que está ouvindo, Ele está te chamando mais uma vez. Aqui a gente vê essa pesca milagrosa que Jesus, estando sentado à barca, ensinava na barca de Pedro. Jesus estava ensinando, porque tanta gente que comprimia Jesus, e ele afastou um pouquinho e estava ensinando sentado na barca de Pedro. E aqueles homens tinham pescado a noite inteira, não tinham apanhado nada. Jesus fala para ele: avança para águas mais profundas. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Irmão, como assim? Os caras que eram profissional, a profissão deles era pescar e não tinham pescado nada. Como que eu vou voltar de novo? O cansaço daquela noite, daquele dia que tinha passado pescando, e vou voltar de novo a pescar de novo. Irmão, alguns dias antes, Jesus tinha curado a sogra de Pedro, que foi um dia agora atrás. Um outro dia, Jesus viu um homem possesso. A palavra de Jesus expulsou aquele possesso. E nesse dia de hoje, a palavra de Jesus fala para ele: avança-te ao largo. E Pedro deu crédito à palavra de Jesus. Ouviu o que Jesus estava falando: mas eu vou, Senhor. Eu estou cansado, eu passei a noite inteira, mas por causa da sua palavra eu vou lançar as redes de novo. Irmão, ou seja, pegaram uma quantidade de peso tão grande, que só a barca de Pedro estava aguentando, estava rompendo as redes.
acenaram para o outro barco do lado e ambas as barcas ficaram cheias de modo que quase se afundava. A palavra de Jesus hoje, irmão, ela causa milagres naquela época, ela causa hoje, vai causar sempre. Se nós dermos crédito para a palavra de Deus. Largaram tudo no final dessas passagens de hoje, desse evangelho de hoje, largaram tudo e seguiram Jesus. Pedro chegou a ajoelhar diante do Senhor ao ver o tamanho do milagre que aconteceu. Senhor, não sou digno, afasta-te de mim. Irmão, essa palavra hoje ela vem falar com você de uma tal maneira, vem falar comigo de uma tal maneira, se nós dermos crédito à palavra de Jesus. E vamos dizer assim, não é preciso, às vezes sim, uns vai largar tudo. Alguns vai largar pai, mãe, filhos. Mas nós que já temos uma vida, que já somos casados, vamos largar totalmente a nossa vida velha para seguir a palavra de Deus e ver os milagres acontecer na nossa vida. Quantas coisas nós estamos procurando, quantas coisas nós almejamos em ter na nossa história, quantas coisas muitas vezes vêm para escurecer, para tirar a nossa alegria, quantos demônios que existem dentro de nós que precisa ser expulso, mas se nós dermos crédito à palavra de Jesus hoje, vamos ver milagre acontecer. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor que nós lemos todo dia, a Sagrada Escritura, fala comigo e com você todos os dias e causa milagre em nós. Se eu e você começar a fazer uma experiência de verdade, ler a palavra, ruminar a palavra, ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje. O que você tem feito de tudo, já tem cansado assim como esses pescadores? Quais são a sua história, os seus sonhos? Muitas vezes pode ter sido derrotado, destruído, mas hoje, irmão, por causa da palavra dele, volta a sonhar de novo. Volta a desejar de novo, volta a ser feliz, alegre. E acompanhe a palavra de Deus que você vai ver milagre na sua vida acontecer. A palavra tem o poder de nos curar, de nos libertar, de fazer com que nós mudamos totalmente aquilo que nós somos. Através da força da palavra de Jesus. Doravante te farei pescadores de homens, foi o que ele falou para Pedro. E eles largaram tudo e o seguiram. Irmão, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus encanta, queima dentro do nosso peito e faz de verdade com que nós queremos, desejamos ser pessoas diferentes, pessoas novas, renovadas em Deus, em Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês. Espalhe essa mensagem. Dê um joinha, não esqueça de deixar esse joinha, que é muito importante para o nosso canal. Mas não deixe de enviar essa mensagem. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Jesus hoje. Fique em paz e até a próxima.